Capítulo 10. A Escola de Mistérios do Olho Esquerdo de Horus. Há 3 escolas de mistérios no Egito. A escola masculina é a do olho direito de Horus. A escola feminina é a do olho esquerdo de Horus. E a terceira escola é a criança, ou a escola do olho do meio ou do terceiro olho de Horus, que é simplesmente a vida. Mas os egípcios consideravam a vida a escola mais importante de todas. Do ponto de vista egípcio, tudo o que acontece nessa vida é uma lição, parte de uma preparação escolar para níveis superiores da existência, os quais o mundo normal chama de morte. Toda a vida se trata de ensino e aprendizagem, e o que chamamos de vida normal cotidiana tem, para os egípcios, um significado profundo secreto. Esta pintura mural mostra o olho direito, o olho esquerdo e o olho do meio. Este mural é um símbolo não só de todas as 3 escolas, mas também o significado e o propósito da própria vida. O olho direito é o masculino, o olho esquerdo é o feminino, e o olho do meio é a criança, a fonte de origem dos 2 outros olhos, pois todos começamos a vida como uma criança. O olho esquerdo de Horus, a orientação feminina, estuda a natureza das emoções e sentimentos humanos, tanto positivos quanto negativos, a energia sexual e o nascimento, a morte, determinadas energias psíquicas e tudo quanto não seja lógico. Desde o capítulo 5, examinamos a escola masculina do olho direito. Agora eu gostaria de estudar o outro lado do cérebro, o lado feminino. Talvez eu não seja a melhor pessoa para ensinar esse assunto por ser homem, mas prometo esforçar-me ao máximo. As informações que vamos transmitir-lhes são para ajudá-los tanto na vida atual quanto na ascensão, se compreenderem a natureza sutil do que será apresentado. A ilustração mostra outra representação das diferentes escolas. Vocês podem ver os 2 olhos com a esfera no meio. A ilustração apresenta a pedra do topo de uma pirâmide que atualmente se encontra no Museu do Cairo. Antes de mais nada, os admiradores de Sitchin, veja o capítulo 3, podem lembrar-se de que o símbolo da oval, com asas e 2 cobras saindo de si, é o símbolo de Marduk, o 10º planeta. Observem novamente os 2 olhos com o componente central simbolizando as 3 escolas. Outro símbolo da escola do olho direito de Horus é a íbis, junto da oval, mostrada embaixo do olho direito, à esquerda do centro. À esquerda desse símbolo há um nome, um cartucho. E continuando para a esquerda, podem ver o símbolo triangular da estrela Sirius e a Ankh, um símbolo de vida eterna. No meio dessa fileira de símbolos, encontra-se o ovo da metamorfose, representando a mudança física real porque se passa na vida para alcançar a imortalidade. Depois, seguindo para a direita, outro símbolo da escola do olho esquerdo de Horus. É um pedúnculo de flor com uma abelha ao seu lado. Então há outro cartucho e mais à direita podem ver a estrela Sirius, a vida eterna e a serpente, que representa a energia Kundalini. Aqui vocês veem Ísis e Osíris, e ele está segurando os instrumentos da ressurreição. Da esquerda para a direita, o gancho, uma vara tendo em uma extremidade uma curva de 45 graus, e na outra um diapasão e um mangual. Ísis carrega a Ankh, que oferece a Osíris. Por trás dele, de acordo com Thoth, a única maneira que se pode iniciar a Ankh é por trás. Se tentar iniciá-la pela frente, ela o destruirá. A Ankh é muito importante e vamos dar as instruções da respiração sexual associadas à Ankh posteriormente, tudo a seu tempo. O gancho e o mangual são instrumentos verdadeiros e estes são os do rei Tutankhamon. Este mural se encontram em uma rede em Abu Simbel e aqui vocês podem ver a família reunida, Ísis, Horus e Osíris. Este é o único local que vi em todo o Egito onde é mostrado de fato o uso concreto desses instrumentos da ressurreição. Mal pude acreditar quando vi.
Horus segura a vara por trás da cabeça de Osíris, exatamente sobre o ponto do chakra onde fica a entrada principal do 8º chakra. O gancho não é mostrado aqui, mas eles acostumavam deslizá-lo para cima e para baixo ao longo dessa vara para afiná-la. Evidentemente conseguiram afiná-la sem ele. Aqui, Osíris, também o braço levantado, segura com um dedo diapasão, o que é uma peça em ângulo com que se afina o corpo para que a vibração exata corra através da coluna vertebral. Como podem ver, ele tem uma ereção. A energia sexual era e ainda é um componente da maior importância no conceito deles quanto à ressurreição. A energia sexual estava subindo pela coluna vertebral dele. Era no momento do orgasmo que eles eram capazes de fazer essa transição. Será preciso um livro inteiro só sobre esse assunto, porque ele é muito complexo. Portanto, não vou tratar o tema do Tantra egípcio inteiramente desta vez. Na ilustração, vocês veem Ísis colocando a Ankh perante o nariz e a boca de Osíris, mostrando que a Ankh, ou a chave da vida eterna, estava ligada à respiração. Tanto é que a Ankh é ligada tanto à energia sexual quanto à respiração. Na ilustração, vocês veem uma cena semelhante em outro local. Uma vez da esfera habitual acima da cabeça de Ísis, podem ver a oval vermelha da metamorfose, significando que ela dá instruções a Osíris acerca de como passar pela metamorfose e sobre a respiração, que são as que vocês receberão aqui. Ela segura delicadamente a mão dele e exibe um sorriso do tipo Mona Lisa, um sorriso muito delicado, amoroso, enquanto ensina a ele a respiração que o fará passar da consciência comum para a consciência crística. Iniciações egípcias. A iniciação do crocodilo em Kom-Omb. No mundo das emoções e dos sentimentos femininos, se estes não estiverem em equilíbrio dentro do iniciado, esse desequilíbrio nos impede de evoluir. Até que seja alcançado o equilíbrio emocional, só podemos seguir pelo caminho da iluminação até uma certa distância. Então tudo para, pois sem amor e compaixão e um corpo emocional saudável, a mente se engana, pensando que está tudo bem. Isso cria a sensação de que o iniciado está alcançando a iluminação, quando na verdade não está. Vamos apresentar a cerimônia a seguir, porque ela é um exemplo perfeito da importância que os egípcios davam à superação do medo, uma das emoções negativas. O medo era e ainda é a principal força que impede as pessoas de se aproximar da luz. À medida que avançamos na direção dos mundos luminosos superiores, manifestamos sem rodeios os nossos pensamentos e sentimentos. Esse fato da natureza se torna um problema tremendo, uma vez que quase sempre manifestamos primeiro os nossos medos. E ao manifestar os nossos medos em um mundo novo, uma nova dimensão da existência, destruímos a nós mesmos e somos forçados a deixar os mundos superiores. Portanto, o que todas as raças antigas descobriram e o que estamos descobrindo agora nos tempos modernos é que para sobreviver nos mundos superiores, devemos primeiro superar os nossos medos aqui na Terra. Para atingir essa meta, os egípcios construíram templos especiais ao longo do Nilo. A ilustração mostra o templo em Kom-Ombo. Ele representa o segundo chakra, o chakra sexual, dos 12 chakras que sobem pelo Nilo. 13 se desejarem contar a grande pirâmide. Kom-Ombo é o único templo que é dedicado à polaridade ou dualidade, que é a base da sexualidade, e 2 deuses estão associados a ela. Na verdade, é o único templo dedicado a 2 deuses em todo o Egito, Sobek, o deus crocodilo, e Horus. Olhando-se de frente para o templo, a metade direita desse templo é dedicada à escuridão e o lado esquerdo à luz. Recentemente aconteceu um fato interessante nesse templo, uma espécie de sinal dos tempos. Em 1992, houve um grande terremoto no Egito e Greg Branden contou-me que estava sentado neste templo quando aconteceu o terremoto.
Praticamente todo o lado da escuridão caiu, mas o lado da luz não perdeu um só tijolo. Conforme vocês verão neste trabalho que fazemos, a luz atualmente está mais forte do que a escuridão. O entalhe dessa ilustração está na parede de trás desse templo em Colombo. Os 2 olhos esquerdos de Horus mostram que essa é a escola do corpo emocional, a escola feminina, e que há realmente 2 escolas dedicadas a 2 deuses. À esquerda vocês veem a vara em 45 graus da ressurreição. Na primeira vez que fui lá, levei uma amiga, e na segunda vez ela me levou. Essa foi a minha segunda viagem, em 1990, e nós participamos de uma linda cerimônia que a minha amiga proporcionou em Colombo. Como parte da cerimônia, descemos por um buraco e a ilustração mostra o corte transversal deste buraco. Uma grande laje de granito desce pelo meio, deixando apenas um pequeno espaço entre o fundo dele e o solo. Assim, nos esprememos por baixo da parte inferior e saímos pelo outro lado. Essa era a parte física dessa cerimônia. Eis aqui uma fotografia de alguém descendo por esse buraco. No entanto, pude perceber que a cerimônia devia conter mais do que isso no passado remoto. A minha amiga está trabalhando com um grande grupo de pessoas. Portanto, naquele dia, eu praticamente fiquei só observando. Estava consciente da presença de Tote durante o tempo todo que permaneci no Egito. Então lhe perguntei, é só isso? E ele respondeu, não, há muito mais do que isso. Então tornei a perguntar, bem, poderia me contar? Ele replicou, tudo bem, esse conhecimento pode ser útil para você. Tote me pediu para escalar até o alto de uma parede na parte de trás do templo e olhar para trás. Então eu subi por aquela parede, olhei para trás e tirei essa foto. A entrada do buraco cerimonial ficava no ponto B, que ficou de fora da fotografia. Podem ver o Nilo ao fundo, à esquerda da grande estrutura. O rio corre pela frente e a água do Nilo entra direto no templo. Esse era um templo onde a água e os crocodilos eram usados nos ensinamentos. Na fotografia anterior, vocês podem ver as pequenas cavilhas em forma de cunha nos pontos A. Eles usam peças de metal com essa forma para prender 2 pedras unidas de modo que não se movam durante os terremotos. Isso deixa o local mais estável. Essas cunhas realmente seguram as paredes nesses pontos. O lugar onde o homem está descendo tinha paredes de ambos os lados. Quando se sobe no alto do outro lado, de onde eu tirei essa fotografia, podem-se ver os pequenos buracos em forma de cunha, seguindo por todo o caminho até em cima, em C. Originalmente, as paredes em D e E estendiam-se até a parede de onde tirei essa fotografia, e vocês podem ver um espaço oco secreto no meio. Nessa vista, desde os fundos do templo, o lado esquerdo desse centro oco era o lado do escuro, e o lado direito era o lado da luz. Se vocês estiverem em qualquer um dos lados dessa parede, não saberiam que havia um espaço vazio no meio. Seria bem difícil de imaginar, porque vocês pensariam que um outro lado da parede era o outro lado do templo. Em cada um dos templos do Egito eram criadas situações para forçá-lo a passar por experiências em que você normalmente não se aventuraria. De modo que quando passasse outra vez por situações semelhantes, você estivesse mais forte e com menos medo. Você era colocado em situações de medo extremo para superar os seus medos. Era para isso que servia esse espaço oco. Era um exercício para superar o medo, um tipo de medo específico. Era essa mais ou menos a função do complexo conforme Tote me explicou. A ilustração é um corte visto de lado, do espaço vazio entre as paredes. As paredes A e B ficavam a pouca distância das paredes C e D, e isso formava uma espécie de canal labiríntico, que ia de uma abertura visível a outra. Dentro desse canal havia água e crocodilos, onde talvez um crocodilo estivesse sobre o ressalto no centro, esperando com toda a paciência que algum humano entrasse na água. A luz entrava pela abertura em E. Imagine-se como um neófito prestes a passar por essa prova.
Depois de muita preparação e meditação, você ficaria sobre os degraus em F, olharia para baixo e veria um pequeno quadrado de água, aos seus pés, não maior do que 1 metro quadrado. Você não fazia a menor ideia do que havia na água, nem para onde ela o levaria. Então mandava-no entrar na água e não voltar pelo mesmo caminho em que entrara. Você, o neófito, só poderia contar com um único fôlego e precisaria ser cuidadoso, porque se saltasse apressado e sem cautela, bateria na laje do granito no ponto G. Mas o seu treinamento teria ensinado a você a ser cuidadoso em todas as situações desconhecidas. Assim, inicialmente você precisava contornar essa laje de granito. Quando chegasse ao fundo, que tinha uma profundidade de uns 6 metros, e sobre a parede A, você sairia da escuridão do canal e veria a luz acima. Então veria os crocodilos. Você pode imaginar o medo que sentiria nessa situação? Não havia muita coisa que o iniciado pudesse fazer a essa altura, a não ser nadar para cima, esgueiar-se entre aqueles temíveis criaturas e sair. Isso era o que acontecia com quase todos da primeira vez, de acordo com Totti. O que você não sabia era que aqueles crocodilos estavam plenamente saciados, porque não atacariam você. Mas isso dificilmente faria alguma diferença para aqueles iniciados que mergulhavam no canal com o fôlego preso e olhando para eles. Eles não perdiam ninguém para os crocodilos, no entanto. Quando você, o iniciado, saísse da água em E, observem a vista de cima na ilustração. Era informado de que acabara de fracassar, então precisaria passar por mais e mais instruções. Quando seus professores considerassem que você estava pronto, eles o fariam passar novamente por essa cerimônia. Dessa vez, você sabia sobre os crocodilos, que precisaria contar com um único fôlego e que a saída não era passar pelos crocodilos em direção à luz. Portanto, você mergulharia até o fundo outra vez, e no momento do seu maior medo, quando realmente estivesse vendo os crocodilos, precisaria procurar outra saída. A abertura H é por onde descemos e saímos do outro lado na cerimônia da minha amiga. Portanto, se você encontrasse a abertura H, precisaria ir ainda mais fundo e passar sobre a parede B, antes de poder nadar para cima e sair por outro canal totalmente às escuras, sem saber com certeza se sequer haveria uma saída por ali. Esse era o tipo de iniciação que os egípcios realizavam naquelas escolas, experiências muito bem calculadas. E essas experiências eram muitas e variadas. Esse prédio tinha todos os tipos de aposentos especiais projetados para superar o medo. Esse templo também tinha um lado positivo, onde era estudado o Tantra. Não só os prazeres sexuais, mas a compreensão das correntes sexuais e outras energias sexuais, e a sua relação com a ressurreição. Também eram estudadas a ressurreição e a sua relação com todas as coisas que são humanas. A simples capacidade mundana de permanecer sobre a água por tanto tempo era absolutamente uma façanha. Agora que compreendemos a importância do medo, contarei sobre a observação direta e sobre o segredo do poço. O poço debaixo da Grande Pirâmide. O aposento da Grande Pirâmide, chamado Poço, foi fechado por volta de 1984, por razões de segurança. Foi instalada uma porta de ferro na abertura para passagem descendente que vai até o nível principal e colocado uma guarda ali por muito tempo. Isso aconteceu porque morriam muitas pessoas no poço, tantas que finalmente o aposento foi vedado aos turistas. Eles morriam por razões inacreditáveis, por exemplo, serpentes e aranhas venenosas que nem sequer existem no Egito. O último incidente aconteceu pouco antes da interdição do poço. Um certo tipo de gás venenoso apareceu no ar e matou um grupo de pessoas que faziam uma cerimônia no aposento. Ninguém sabe que gás era.
Esse espaço tem uma natureza muito incomum, especialmente na extremidade do túnel. Ele termina em uma parede. Nesse túnel há uma ligação entre a terceira e a quarta dimensão. O que quer que se pense e sinta acontece de verdade. Se você tiver algum medo, ele se torna real. Esse medo se manifesta e não lhe permite sobreviver no mundo novo. Se você não tiver medo, então estará livre para manifestar-se positivamente, o que abre a porta para os mundos superiores. Conforme vocês verão, essa é a natureza da quarta dimensão. O que quer que se pense e sinta acontece. É por isso que as escolas de mistérios egípcias faziam seus alunos passarem por 12 anos de instrução, durante os quais eles se deparavam com todos os medos conhecidos pelo homem. Com Ombo, tratava apenas dos medos associados ao segundo chakra. Cada chakra tem os seus respectivos medos. Os iniciados passavam por todos os tipos de medos que você possa imaginar, de modo que ao fim dos 12 anos eles se encontravam absolutamente destemidos por ter superado todos os medos. Todas as escolas de mistérios e as escolas de instrução ao redor do mundo faziam exatamente a mesma coisa de várias maneiras. Os incas eram incríveis. As coisas que eles faziam para colocar a pessoa sob o domínio do medo e depois superá-lo são inexprimíveis. Ao contrário dos egípcios, eles não se importavam em perder uma alta percentagem do seu pessoal. Eles eram violentos. Os maias faziam o mesmo. Lembre-se dos jogos de bola maias, em que duas equipes praticavam o ano inteiro para participar de uma partida que era como basquete, mas dá para acreditar que os vencedores tinham a cabeça cortada? Eles acreditavam que era uma honra morrer desta maneira, mas tudo isso realmente fazia parte de um programa de treinamento supradimensional. Outra coisa interessante que aconteceu muitas vezes no túnel abaixo da pirâmide é que as pessoas se deitavam, fechavam os olhos e tinham uma experiência impressionante. Então acordavam no sarcófago da Câmara do Rei. Elas se perguntavam como pode acontecer isso. Há muitos relatos escritos sobre isso, e os egípcios atuais têm uma sugestão de como isso poderia acontecer. O que acontecia era que as pessoas, pelo vórtice de energia de luz preta, viajavam pelo grande vazio e iam para o início do vórtice da luz preta. Então as polaridades se invertiam e elas voltavam pela espiral de luz branca para dentro do sarcófago. O ser por inteiro, corpo e tudo mais, passavam por uma outra realidade e regressava. Houve muitos e muitos problemas com as pessoas deitadas no sarcófago na Câmara do Rei e passavam por experiências que eram irracionais segundo os padrões modernos. Por essa razão, o sarcófago foi mudado de lugar há muito tempo. Ele foi colocado enviesado e empurrado para trás, de modo que não se alinhasse mais com o campo. Atualmente, se alguém se deitar nele, não colocará a cabeça no feixe. Hoje em dia isso não é mais possível. Os egípcios sabem, eles compreendem, não são bobos. E eles vivem lá por muito e muito tempo. É claro que eles têm uma história para o motivo de terem mudado o sarcófago de lugar, mas silenciam sobre a razão pela qual não o retornaram para a posição original. Eles entendem sobre o sarcófago, embora não saibam sobre o túnel ao lado do poço. Assim, em 1984, depois que aquele grupo de pessoas morreram no túnel, a área toda foi fechada e ninguém tem permissão de entrar lá. Quando fomos lá em 1985 e explicamos-lhes que era apenas na extremidade do túnel que residia o problema, eles abriram o resto da área ao público. Agora ela está aberta com exceção do túnel. A área toda permaneceu fechada por um longo período de cerca de apenas um ano. O túnel sobre a Grande Pirâmide. No curso original Flor da Vida, eu costumava contar histórias todos os dias, porque esse é um dos melhores métodos que conheço para dar e receber informações. A história que vou lhes contar agora é sobre a minha experiência pessoal no túnel, de modo que vocês possam entender a natureza da iniciação pela qual os egípcios passavam e a natureza da quarta dimensão,
o que irá se tornando cada vez mais importante à medida que este livro avança. Isso aconteceu exatamente como eu percebi, e espero que essa história motive a sua percepção. Vocês não precisam acreditar. Se preferirem, podem considerá-la apenas como uma história. A narrativa a seguir foi editada, porque é comprida demais no seu conjunto, mas os pontos mais importantes foram mantidos. Em 1984, Totti apareceu para mim e disse que era para eu me preparar para uma iniciação no Egito. Ele disse que era necessário que eu passasse por essa iniciação para poder entrar em contato com as energias da Terra e acompanhar as mudanças futuras que aconteceriam aqui. Totti me disse que para essa iniciação eu precisaria chegar ao Egito sem nenhuma interferência da minha parte. Não poderia comprar uma passagem nem tomar nenhum tipo de providência pessoalmente. Também não poderia nem sequer comentar com alguém que gostaria de ir ao Egito. De algum modo, os acontecimentos da minha vida teriam de levar-me até lá naturalmente, sem nenhum esforço da minha parte. Se fosse assim, a iniciação se iniciaria. Se não, então a iniciação não aconteceria. As regras iniciais eram simples. Cerca de 2 semanas depois, fui visitar minha irmã, Nita Page, na Califórnia. Fazia um bom tempo que não a via. Ela acabara de chegar da China, portanto parecia ser uma oportunidade perfeita para nos encontrarmos. Nita está sempre viajando. Ela já esteve em praticamente todas as cidades e países importantes do mundo várias vezes. Ela gosta tanto de viajar que acabou comprando uma agência de viagens para juntar o trabalho com o que adora fazer. Sentado ao lado dela em sua casa, tomei cuidado de não comentar sobre o que Totti havia solicitado de mim. No entanto, nem que eu dissesse coisa alguma, simplesmente aconteceu. Já era quase 1h30 da madrugada e estávamos conversando sobre a China. Havia um livro sobre a mesa de centro da sala dela intitulado de The Secret Teachings of All Ages, de Marley P. Hall. Enquanto falava, ela abriu casualmente o livro em uma página em que se via a Grande Pirâmide, e a conversa mudou para o Egito. Depois de algum tempo, ela me olhou nos olhos e disse: "Você nunca esteve no Egito, não é?" Confirmei e ela continuou: "Se algum dia quiser ir, pagarei todas as despesas. Basta me dizer quando." Precisei morder a língua para não comentar sobre a existência de Totti, mas consegui. Não disse uma única palavra a respeito. Simplesmente agradeci a ela e disse que quando quiser ir, ligarei para ela. Minha irmã estivera no Egito 22 vezes e provavelmente visitara todos os templos de lá. Estava agradecido por ela querer custear a minha viagem, mas realmente não sabia o que isso significaria em termos de iniciação. Entretanto, assim que cheguei em casa, naquela mesma noite, Totti apareceu e me disse que a minha irmã era o meio para eu ir ao Egito. Então fiquei ali sentado ouvindo-o falar. Ele me instruiu a telefonar para ela de manhã e dizer-lhe que desejava ir entre 10 e 19 de janeiro de 1985. Segundo ele, esse período seria o único momento em que poderia ser feita aquela iniciação. Depois, ele partiu. Isso aconteceu em um dia no início de dezembro de 1984, o que significava que teríamos cerca de 1 mês para nos preparar. Na manhã seguinte, sentei ao telefone para ligar para ela, mas me senti um pouco estranho. Quando a minha irmã me oferecera a viagem e dissera que arcaria com todas as despesas, eu não sabia que ela na verdade estava se referindo a algum dia, não imediatamente. Então fiquei ali sentado, imaginando como pediria a ela. Devo ter ficado ao lado do telefone por pelo menos uns 20 minutos antes de finalmente criar coragem para telefonar. Quando ela atendeu, contei-lhe sobre Totti e sobre o que ele me pedira. Depois disse a ela que precisaríamos partir dentro de 1 mês, mais ou menos. No mesmo instante, ela me pediu para esperar um pouco. Em seguida, ela respondeu que não seria possível antes de pelo menos 9 meses, o que era mais ou menos o que eu esperava que ela dissesse. Nita, conforme comentei, dirigia uma agência de viagens e estava com a agenda totalmente tomada até meados de setembro.
Ela me amava e tentou atenuar o golpe, dizendo que tinha um trabalho a fazer no momento, mas que verificaria melhor a agenda e retornaria a minha ligação dentro de algumas horas. Quando ela desligou, imaginei que o caso estivesse encerrado, embora não compreendesse bem, pois Totti nunca errara em relação a nada, e ele afirmara: é assim que você irá ao Egito. Pouco tempo depois, minha irmã me ligou. Sua voz parecia estranha. Ela disse: estou com a agenda cheia até mais do que pensei de manhã. No entanto, quando verifiquei o período que você me deu, não tinha nada marcado para ele. Estava completamente em branco. Estarei ocupada até o dia 9 e a partir do dia 21, mas não tenho nada marcado entre essas duas datas. Drunvalo, acredito que Totti estava certo, devemos ir. Não bastasse isso, Nita telefonou no dia seguinte para me dar notícias ainda mais interessantes. Disse ela: quando telefonei à companhia aérea para comprar as nossas passagens, falei com meu amigo que faz mais pela minha agência do que apenas emitir as passagens. E quando ele soube que as passagens eram para mim e para o meu irmão, ele as conseguiu de graça. Para mim, isso simplesmente confirmava a perfeição dessa iniciação. Realmente não exigia esforços. Depois, Totti começou a aparecer todos os dias para ensinar-me as diferentes informações pertinentes ao trabalho que eu precisaria fazer no Egito. Primeiro, ele passou um itinerário a seguir. A ordem segundo a qual entenderíamos em quais templos não poderiam ser alterada por nenhuma razão. Precisávamos visitá-los exatamente naquela ordem, ou então a iniciação não seria concluída. Então ele começou a me ensinar a falar no idioma Atlante. Determinadas frases e declarações precisavam ser ditas em voz alta, em um Atlante perfeito para que desse certo. Todos os dias Totti aparecia e me instruía sobre como pronunciá-las. Ele me fazia repeti-las inúmeras vezes, até soarem corretas aos meus ouvidos. Depois, ele me fez transliterá-las em inglês para que eu não me esquecesse quando chegasse ao Egito. Em cada templo, eu precisava pronunciar algumas palavras no idioma Atlante, antes de começar a iniciação. Finalmente, Totti ensinou-me como lidar com o medo. Ele me ensinou determinadas técnicas para identificar se o medo era real ou imaginário. Ele me fez imaginar anéis elétricos azulados que se moviam para cima e para baixo em volta do meu corpo como bambolês. Se o medo fosse imaginário, os anéis se moveriam de um modo. Se o medo fosse real, os anéis se moveriam de outra maneira. Levei muito a sério esse treinamento. Ele me disse que a minha própria vida dependeria do meu conhecimento acerca dessa meditação. Fiz o que ele disse e estudei tudo o que ele me ensinou, como se a minha própria existência dependesse disso. Quando foi se aproximando o momento da partida, outras pessoas se interessaram pela viagem. Totti sabia disso antes mesmo de elas demonstrarem o seu interesse em participar. Ele disse que isso estava escrito havia muito tempo. Finalmente éramos 5 ao todo. Eu, minha irmã, outra mulher, mais o marido e o irmão dele. Lembro-me da nossa chegada ao Egito, quando o avião sobrevoou o complexo de Gizé e deu uma volta ao redor dele. Nós 5 parecíamos crianças ansiosas para sair e brincar. Estávamos muito entusiasmados. Fomos recebidos no aeroporto por Ahmed Fayed, o mais renomado arqueólogo egípcio do mundo, depois de seu pai, Mohammed. Mohammed era famoso em todo o Egito e os dois eram muito amigos da minha irmã Nita. Ahmed nos tirou da fila para apresentar os passaportes, tomou o carimbo das mãos de um dos funcionários, carimbou os nossos passaportes e imediatamente nos conduziu até a rua, onde tomamos um táxi sem que ninguém sequer nos indagasse algo sobre a nossa bagagem. Ele nos levou à sua casa, que era mais parecida com um prédio de apartamentos com vários andares de altura. A sua família numerosa ocupavam diferentes apartamentos no prédio.
Da casa dele, olhávamos diretamente para os olhos da esfinge. O pai de Ahmed, Mohammed, era um homem interessante. Quando criança, ele teve um sonho em que havia um enorme barco de madeira ao lado da grande pirâmide. No dia seguinte, ele desenhou o barco, que incluía hieróglifos. Ele também tomou nota da localização exata do barco no sonho. De algum modo, o desenho chegou ao conhecimento das autoridades egípcias, que observaram que os hieróglifos eram reais. Então, decidiram cavar um buraco no local onde a criança dizia que se encontrava o barco, e ele realmente estava lá. O governo egípcio tirou o barco do solo, mas o processo acabou desmantelando-o, então tentaram reconstruí-lo. Depois de 2 anos de tentativa, acabaram desistindo. Então, Mohammed teve outro sonho. Nesse sonho, ele via plantas mostrando como reconstruir o barco. A essa altura, o governo egípcio era receptivo às informações dele. A partir das plantas que ele desenhou, o barco foi reconstruído com perfeição. Então, foi construído um galpão especial nas proximidades da Grande Pirâmide para abrigar o barco. Ele está lá até hoje e vocês podem vê-lo com os próprios olhos se quiserem. Mohammed encontrou quase toda a cidade soterrada de Mênfis, simplesmente dando as instruções exatas sobre onde deveria ser escavado. Ele forneceu aos egípcios os desenhos dos prédios ou templos antes de escavarem e acertava até os mínimos detalhes. A pirâmide do meio em Gizé também foi aberta por intermédio dos poderes mediúnicos de Mohammed. O governo perguntou-lhe se estaria tudo bem se abrisse a pirâmide. Mohammed meditou e finalmente respondeu que tudo bem. O governo informou que pretendia mover apenas um bloco, entre mais de 2 milhões deles. Então, Mohammed meditou por 5 horas na frente da pirâmide. Finalmente, ele declarou: movam-se este bloco. Conforme se descobriu, era o bloco exato que escondia a entrada. E foi assim que os egípcios entraram na segunda pirâmide pela primeira vez. Esse é o pai de Ahmed Farhat, o nosso guia e amigo da minha irmã. Quando chegamos à casa de Ahmed, ele nos indicou os nossos quartos e permitiu que descansássemos por algumas horas. Depois, ele se encontrou comigo e com a minha irmã e nos indagou sobre o local onde queríamos ir. Forneci-lhe o itinerário que Tote me indicara. Ele o examinou e observou: isso não é bom. Vocês têm apenas 10 dias aqui e o trem francês que vai a Luxor só sai às 6 horas da tarde de amanhã. Assim vão perder quase 2 dias. Acho que deveríamos ir a Saqqara primeiro, depois imediatamente à Grande Pirâmide. Isso, é claro, era exatamente o que Tote me disse para não fazer, e ele insistia em que deveríamos seguir exatamente o itinerário original indicado. Mas Ahmed foi ainda mais enfático quando a não seguirmos aquele itinerário. Ahmed não aceitaria um não como resposta e providenciou tudo para irmos visitar a Grande Pirâmide na manhã seguinte bem cedo. Acima de tudo, ele não queria que entrássemos no túnel ao lado do aposento chamado Poço. Custou muito convencê-lo de que nós absolutamente precisávamos entrar no túnel. Esse foi o principal motivo de termos viajado ao Egito. Ele nos disse o quanto era perigoso, que tinham muitas pessoas morrido naquela parte da pirâmide e que se insistíssemos nessa parte do itinerário, ele não nos acompanharia até lá. E eu não sabia o que fazer. Tote dissera que tínhamos de nos deslocar de acordo com o itinerário, e agora parecia que não seria isso que faríamos. Eu sabia que se não o fizéssemos, a iniciação não aconteceria. Decidi ir à Grande Pirâmide pela manhã conforme a vontade de Ahmed, sabendo plenamente que se o fizesse estaria tudo acabado. Na manhã seguinte, eu estava sentado na sala de estar da casa de Ahmed, juntamente com os outros integrantes do grupo. Todos estávamos com as nossas mochilas prontas, com tudo o que pensávamos que pudéssemos precisar, como lanternas, velas, água e assim por diante. Finalmente chegou a hora de sairmos e Ahmed abriu a porta da frente e disse: vamos. A minha irmã saiu, seguida pelos outros 3 companheiros. Eu fiquei parado por um instante. Então peguei a minha mochila e comecei a caminhar-me para a porta.
Nesse momento aconteceu uma coisa verdadeiramente inesperada. Eu me sentia perfeitamente bem, de saúde e feliz naquela manhã, apesar de um pouco preocupado com a questão do itinerário. Quando dei um passo na direção da porta onde Ahmed me esperava, de repente senti uma onda de energia se bater sobre mim. Aquilo me fez parar imediatamente. Depois, uma segunda e muito forte e poderosa onda de energia atravessou todo o meu corpo. Eu não conseguia fazer a menor ideia do que estava acontecendo comigo. Então, aquelas ondas de energia começaram a se suceder a um ritmo cada vez mais intenso. A próxima coisa de que me lembro foi de ter caído no chão e começado a vomitar. Todos os órgãos do meu corpo pareciam ter entrado em colapso sem mais nem menos. Em menos de 15 segundos eu estava tão mal que não reagia a nada. É estranho. Quando uma pessoa passa mal assim tão rápido, o espírito dentro do corpo não tem tempo de sentir-se mal. Lembro-me de estar caído no chão, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Era quase como se estivesse vendo um filme da minha indisposição repentina. Levaram-me para um quarto, onde a minha condição rapidamente degenerou para uma paralisia total. Não conseguia mover nenhuma parte do corpo. Foi uma sensação espantosa. Fiquei assim por cerca de 3 horas e parecia que o que quer que estivesse me acometendo estava se tornando pior. Ninguém podia fazer nada. A próxima coisa de que me lembro foi de acordar na manhã seguinte. Durante a maior parte do dia não conseguia fazer nada, a não ser permanecer ali deitado. Finalmente, por volta de 3 horas da tarde, comecei a sentir-me um pouco mais forte. Tentei fazer a meditação do Merkaba para curar-me, mas naquela ocasião não sabia como fazê-la deitado de lado. Tentei algumas vezes, mas foi inútil. Por fim, chamei o meu amigo e o irmão dele para virem até o quarto e me ajudarem a sentar. Com a ajuda deles, consegui assumir a posição familiar para fazer a meditação. Tão logo senti o prana fluindo através do meu corpo outra vez, comecei a sentir-me mais forte. Depois de apenas uns 30 minutos, já estava caminhando pelo quarto. Um pouco atordoado, mas andando. Ahmed veio até o quarto e me viu de pé. Perguntou se me sentia melhor, respondi-lhe que sim, mas que ainda estava mal. Ele então enfiou a mão no bolso, de onde tirou o itinerário original e o observou pensativo. Depois disse que se eu pudesse viajar dentro de 1h30, poderíamos pegar o trem francês para Luxor. Então concluiu: isso vai deixá-lo contente. Agora podemos seguir o seu itinerário original conforme você planejava. Até hoje não sei se fui eu que me induzi a ficar naquele estado para retornar ao itinerário original ou se foi coisa de Tote. Seja como for, a doença não foi normal. Pelo menos nunca senti nada parecido em toda a minha vida. Portanto, finalmente, a verdadeira iniciação poderia começar. Enquanto viajava no trem para Luxor, os pensamentos e sensações da doença não paravam de tentar retornar, mas continuei fazendo a minha respiração prânica, enchendo meu corpo com a energia da força vital, e no momento que chegávamos a Luxor, na manhã seguinte, eu já voltara ao meu estado de sempre, entusiasmado com o que viria pela frente. Registramo-nos em um hotel em Luxor antes de começar a iniciação no primeiro templo, o Templo de Luxor, o templo dedicado ao homem. Ahmed estendeu-me a chave do meu apartamento. Era o apartamento 444, o número da iniciação do espírito. Eu soube então que tudo voltara ao normal e funcionava perfeitamente. Na verdade, todos os acontecimentos no Egito transcorreram perfeitamente daí por diante. Seguíamos por cada templo na ordem exata que Tote queria. Eu levava comigo a minha folha de papel para poder lembrar-me das palavras no idioma atlante, e cada cerimônia era realizado do modo que ele queria. A vida fluía como o rio Nilo. Finalmente, em 17 de janeiro, regressamos à casa de Ahmed, prontos para concluir a iniciação final no túnel. Isso não fora planejado, uma vez que eu tinha pouco controle sobre os acontecimentos no Egito, mas entramos na Grande Pirâmide em 18 de janeiro, o dia do meu aniversário. Na verdade, da segunda vez que fui ao Egito, em 1990, foi seguindo os planos da minha amiga,
e de novo acabei na Grande Pirâmide no dia do meu aniversário. Tenho certeza de que há uma razão cósmica para tudo isso que acontece. Chegamos no dia 17, mas não pudemos entrar na Grande Pirâmide enquanto Ahmed não recebesse a permissão por escrito do governo, que só chegou ao fim daquela noite. Assim, no dia 18, bem cedo, nos encaminhamos para o túnel. Quando chegamos ao portão de aço que levava ao poço, Ahmed e o seu pessoal detiveram o fluxo de turistas em 2 pontos, para que os turistas não nos vissem entrar naquela área restrita. Entendam que 18.000 pessoas por dia visitavam essa pirâmide, portanto foi como conter uma manada correndo em busca de alimento. O guarda que nos permitiu entrar nos advertiu naquele momento: vocês têm exatamente 1h30, acionem o cronômetro do relógio. Se não voltarem até esse prazo, iremos entrar para buscá-los e não estaremos amigáveis. Não se atrasem. Então ele nos deixou passar e tão logo estávamos fora de vista, permitiu que os turistas continuassem. Portanto, ali estávamos nós no alto de um túnel comprido e inclinado para baixo, no ângulo de 23 graus, a mesma inclinação do eixo da Terra, que levava a um aposento cerca de 120 metros abaixo. Nenhum de nós sabia o que fazer. Como descer por um túnel com menos de 1 metro de altura e outro tanto de largura com uma inclinação assim tão íngreme? Não dá para caminhar, não dá para rastejar. Rimos e pensamos que talvez pudéssemos rolar para baixo. Precisamos tirar as mochilas, pois elas batiam no teto do túnel. Então, finalmente concluímos que precisaríamos andar como patos, com a mochila no colo. Pareceu funcionar. Todos os demais foram na frente e eu fui por último. Enquanto descia pelo túnel, a minha mente estava em branco. Eu parecia não estar pensando, mas apenas observando. Então aconteceu uma coisa que me despertou. Há uma vibração na Grande Pirâmide, que é muito profunda e intensamente masculina. Parece que nunca termina. Eu estava muito consciente dessa vibração desde o momento em que entrei na pirâmide e estava concentrado nela enquanto descia. De repente, notei esses 2 quadrados vermelhos. Vejam a ilustração. Incrustados na parede do túnel, um de cada lado. Eram de mais ou menos uns 5 centímetros quadrados. Quando passei por eles, a vibração pareceu cair cerca de 1/8 inteira. E no mesmo momento uma sensação de medo se apoderou de mim. Eu estava tão envolvido com essa vibração e com essa nova sensação de medo, que é muito incomum em mim, que me esqueci de tudo que Totti havia me ensinado. Ele havia dito que as coisas mais importantes ao entrar naquele espaço seria superar o medo, mas ainda assim me esqueci de tudo. Estava simplesmente reagindo aos meus sentimentos. Enquanto me aprofundava no túnel, estava simplesmente sentindo aquele medo, mas não cheguei ao outro conjunto de quadrados vermelhos. Enquanto me aprofundava no túnel, estava simplesmente sentindo aquele medo, mas então cheguei ao outro conjunto de quadrados vermelhos. Ao passar por eles, a vibração caiu outra oitava, e a sensação de medo tornou-se ainda mais intensa. Comecei a falar comigo mesmo. Perguntei-me: do que estou com medo? Então ouvi uma voz dentro de mim dizendo: bem, você está com medo de cobras venenosas. Respondi: sim, é verdade, mas não existem cobras nesse túnel. A voz interior retornou: como pode ter certeza? Pode haver cobras nesse túnel. Quando cheguei ao fundo, continuava travando esse diálogo interno e sentindo aquele medo intenso, agora de cobras. Quero dizer, sim, eu tenho medo de cobras, mas não é algo que aconteça com muita frequência na minha vida. Totti parecia estar a milhões de quilômetros de distância. Esqueci que ele existia. Esqueci-me dos anéis elétricos azulados que poderiam afastar o medo. Todo aquele treinamento para nada. Passamos pelo primeiro aposento, que raramente consta de qualquer livro sobre o Egito. Entramos no aposento principal, onde desembocava o túnel que tinham vindo ao Egito para visitar. Bem lá no meio do aposento estava o poço, que dava nome ao lugar. Olhamos para dentro dele, mas ele estava cheio de entulho,
a uns 9 metros abaixo. Esse aposento não tem um formato particular. Ele é totalmente feminino, sem nenhuma linha reta. Ele mais se parece com uma caverna do que com um aposento. Por fim, nos encontramos de pé diante do minúsculo túnel que era a razão de termos feito tudo aquilo. Uma nota marginal interessante. Quando conversei com Totti sobre essa área, ele disse que esse aposento não foi construído pelos egípcios. Era tão velho que até mesmo ele não sabia quem o construíra. Ele disse que a proteção desse aposento foi a razão principal pela qual ele colocara a grande pirâmide naquela localização exata. Ele disse que era a entrada para os salões de Amenti, o útero da Terra, e um espaço quadridimensional, um dos lugares mais importantes do mundo. Sempre que posso, verifico o que Totti diz, o que ele encoraja, especialmente coisas que podem ser facilmente verificadas. Portanto, enquanto estava com Ahmed no trem francês indo em direção a Luxor, perguntei-lhe sobre esse aposento e sobre quem o construíra. Ele confirmou o que Totti disse, que não foram construídos pelos egípcios e que também não sabia quem o construíra. Ainda assim, nenhum livro sobre o Egito de que tenho conhecimento menciona isso. Voltemos à história. Esse túnel é muito pequeno. Não tenho certeza das suas dimensões exatas, mas ele é menor do que aquele pelo qual descemos. A única maneira de entrar nesse túnel é rastejando de bruços. Acredito que penetre na terra por cerca de 24 a 30 metros, mas as pessoas que têm voltado de lá recentemente afirmam que ele se aprofunda por cerca de 7,5 metros apenas. Isso não pode ser. Portanto, os egípcios agora provavelmente selaram o túnel. O piso era constituído de areia de silício e era macio. As paredes e o teto estavam cobertos com minúsculos cristais de quartzo e brilhavam como diamantes. Era lindo. Quando apontamos a nossa lanterna para dentro, a luz parecia espiralar, avançando apenas alguns metros pelo túnel. Depois havia a escuridão. Nunca vi nada parecido com isso. Um depois do outro, cada um de nós apontou a lanterna para dentro do túnel para avaliar a situação. Depois de cada pessoa ter feito isso, eles todos se voltaram na minha direção e disseram: "Você nos trouxe aqui. Vá você primeiro." Não tive escolha. Apertei a mochila contra o peito e comecei a rastejar, com a minha pequena lanterna apontando o caminho. É claro que eu ainda estava com medo de cobras e procurava por elas, esperando não encontrá-las. Depois do que pareceram horas, cheguei ao fim do túnel, sem avistar nenhuma cobra. Respirei mais calmo e relaxado, mas então percebi alguma coisa. Um pequeno buraco arredondado próximo ao lado direito do fim do túnel. Parecia um buraco de cobra. O meu medo ressurgiu com toda a intensidade. Peguei a lanterna e apontei para dentro do buraco, para ver se alguma coisa estaria me observando. Não havia nada. Não gostei daquilo, mas o que poderia fazer? Desviei a minha atenção para o problema imediato. Foi então que percebi que os hieróglifos egípcios que mostravam a maneira como Osíris conduzia os iniciados por esse túnel não poderiam ser feitos em tempos modernos, porque o nosso corpo é maior. De acordo com os hieróglifos, Osíris e seus iniciados sentavam-se. Isso era impossível para mim. Então, finalmente me lembrei de Totti novamente e pedi-lhe para vir. Ele me disse para eu me deitar de costas com a cabeça voltada para a extremidade do túnel e para que o resto do grupo fizesse o mesmo. Fiz essa sugestão ao grupo e todos concordaram. Quando me deitei de costas, imediatamente várias coisas aconteceram. Em primeiro lugar, notei de maneira arrasadora que aquele era o lugar mais escuro que tinha visto na vida. Levei a mão para a frente dos olhos, mas estava tão escuro que não cheguei nem sequer a começar a vê-la. Não acredito que possa haver nem mesmo um fóton de luz naquele espaço. A impressão seguinte que me ocorreu foi a sensação inacreditável de massa e gravidade. Eu podia sentir a massa colossal que estava em cima de mim. Era como ser enterrado vivo. Eu tinha rocha maciça em todas as direções, a não ser no túnel.
e esse estava entupido de corpos humanos. Era uma coisa muito boa eu não ser claustrofóbico. Se fosse, o medo do espaço pequeno e apertado teria encerrado a iniciação com certeza. Na realidade, para mim tudo aquilo foi ótimo. Não tive problema algum. Então Totti ressurgiu com muita nitidez e me disse para eu começar a fazer a meditação Merkaba. Foi o que fiz, mas então o medo de cobra começou a voltar. Lembrei-me de que havia um pequeno buraco de cobra que estava agora bem ao lado esquerdo da minha cabeça atrás de mim, mas não podia vê-lo. A minha imaginação disparou. Eu via cobra saindo daquele buraco e começando a cobrir o meu corpo todo. Parecia tão real. Eu sabia que se continuasse com aquele medo, ele se tornaria mesmo real, e eu seria coberto por cobras rastejantes. Esse pensamento piorou ainda mais as coisas. Eu sabia que fora assim que tantas pessoas haviam morrido naquele túnel, e ainda assim me esqueci do treinamento contra o medo que Totti me ensinara. O que eu tive foi provavelmente uma reação americana. Agarrei a minha camisa com John Wayne e comecei a me chamar a atenção. Disse que tinha percorrido todo aquele caminho até o Egito desde os Estados Unidos. E então, se eu morresse, a vida continuaria, disse para mim mesmo. Aguente aí, esqueça as cobras e lembre-se de Deus. E mesmo que o meu corpo esteja coberto de cobras, eu vou continuar. Sorte minha, funcionou, e fui capaz de desviar a minha atenção para terminar a meditação do Merkaba. Um lindo disco voador estendeu-se por cerca de 16,5 metros ao redor do meu corpo e eu fui dominado por uma sensação de bem-estar. Esqueci-me completamente das cobras. Embora não tivesse acontecido comigo na época, pelo menos até regressar aos Estados Unidos, é interessante que eu não tenha conseguido fazer a meditação deitado quando estava doente alguns dias antes. Ainda assim, aconteceu naturalmente no túnel. Tenho refletido a respeito. Talvez fosse porque quase não havia uma sensação de em cima e embaixo. Era como flutuar no espaço. Seja qual tenha sido a razão, graças a Deus fui capaz de meditar deitado de costas naquele túnel. Totti estava agora sempre no meu campo de visão. Ele primeiro me pediu as palavras em idioma atlante que pediriam a permissão dos 7 senhores dos salões de Amenti. Ele pediu que eu pronunciasse as palavras com energia, portanto, fiz como ele disse. Houve um intervalo depois disso. Realmente não sei explicar, mas parecia como se passassem anos. Totti então me perguntou se eu sabia que, enquanto fazia a Merkaba, estava enviando luz em todas as direções como o sol. Eu lhes respondi, sim, eu sei, e ele insistiu, você sabe mesmo? Eu reafirmei que sim, que sabia. Então ele falou pela terceira vez, se você sabe mesmo, então abra os olhos e veja. Abri os olhos e vi dentro do túnel. Tudo estava aceso como um brilho suave, bem parecido com o luar. Não parecia vir de uma fonte. Era quase como se o ar estivesse brilhando. Então a minha mente se agitou e eu pensei que era alguém do grupo com uma luz acesa. Levantei-me apoiando os cotovelos e observei os outros 4 iniciados no túnel, mas eles estavam deitados, quietos, sem nenhuma lanterna acesa. E eu os via com clareza. Tornei-me a deitar e olhei ao redor. Foi impressionante. Não pude ver perfeitamente todos os detalhes ao meu redor. Pensei comigo mesmo que estava claro bastante para ler, então fechei os olhos outra vez. De vez em quando abri os olhos e a luz continuava lá. A certa altura, com os olhos fechados, perguntei a Totti o que aconteceria em seguida. Ele me fitou e disse, iluminar o túnel não é o bastante? O que eu poderia dizer? Portanto, por cerca de 1 hora, iluminei o túnel e admirei esse fenômeno incrível. Lembro-me de que quando o alarme do meu relógio soou, avisando-nos para regressar ao alto, estava de olhos fechados. Abri os olhos, esperando que o túnel estivesse iluminado, mas eles se encontravam totalmente escuro. Aquilo me surpreendeu. A iniciação terminara. Fomos para o alto e os guardas estavam lá, com o portão aberto. A minha irmã foi para fora da pirâmide, uma vez que estivera lá tantas vezes.
Mas o restante de nós tornamo-nos turistas e fomos visitar a câmara do rei e os outros aposentos. Trocamos as nossas impressões mais tarde e ficou claro que cada pessoa teve uma experiência diferente, dependendo do que cada um precisava presumir. A história da minha irmã foi extremamente interessante para mim. Ela falou sobre como se levantou naquele pequeno túnel e foi cumprimentada por seres muito altos, que a levaram a um aposento especial para a sua iniciação. A vida é mais do que sabemos. Quando saí da pirâmide, mal pude acreditar nos meus olhos. Do alto da porta de entrada, elevada na pirâmide, vi uma enorme multidão que estimei como sendo de cerca de 60 mil a 70 mil pessoas. Quando examinei mais atentamente, percebi que eram quase todas crianças. Observando ainda mais detidamente, as crianças eram cerca de 5 a 12 anos de idade. Viam-se poucos adultos. Eu não sabia por que elas estavam lá, mas elas estavam. Quando olhei para baixo, para os degraus na base da pirâmide, notei que as crianças estavam de mãos dadas, formando uma linha até onde a minha vista alcançava ao longo de uma das bordas. Caminhei por um degrau imediatamente acima delas, ao redor de um dos lados adjacentes, e continuei a ver crianças de mãos dadas ali também. A minha curiosidade era tão grande que terminei dando a volta em torno de toda a grande pirâmide para ver se aquilo era de verdade, e era. As crianças estavam de mãos dadas, formando um círculo completo ao redor da grande pirâmide. Cheguei a ir até a segunda e a terceira pirâmide para ver se o mesmo acontecia, e de fato estava acontecendo. As crianças tinham circulado todas as 3 pirâmides enquanto estávamos lá dentro. Indaguei a mim mesmo, o que será que isso significa? Quando voltei ao meu quarto na casa de Ahmed, entrei em meditação e invoquei os anjos. Fiz-lhe a seguinte pergunta: qual o significado de todas aquelas crianças? Eles me perguntaram se eu me lembrava do que eles haviam dito há 12 anos antes. Eu não sabia o que estavam se referindo, então pedi que explicassem. Eles disseram que 12 anos antes tinham pedido para eu ser pai de uma criança que, segundo eles, provinham do Sol Central. Eles disseram que esse filho seria o vértice de uma pirâmide de milhões de crianças que viriam à Terra para ajudar-nos durante a nossa transição para a próxima dimensão. Os anjos disseram que essas crianças seriam quase como crianças comuns até se passarem 12 anos. Então começariam uma aceleração e elas gradativamente surgiriam sobre a face da Terra como uma força que não poderiam ser detida. Eles disseram que essas crianças estavam todas interligadas espiritualmente e no momento certo da história elas mostrariam o caminho para o novo mundo. Depois da meditação, calculei os anos entre o nascimento do meu filho Zachary e aquele dia. Zachary nasceu em 10 de janeiro de 1972 e a data dessa iniciação era 18 de janeiro de 1985. Ele estava com 13 anos e 1 semana. Eu me esquecera, mas as crianças não. No capítulo final, vocês aprenderão o que a ciência sabe sobre essas crianças. Verão a grande esperança que está surgindo sobre a Terra, graças a esses seres lindos vindo do espaço, os nossos filhos. Lembrem-se, as crianças são o olho do meio de Horus. Elas são a própria vida. Os Hathors. Os Hathors eram os mentores principais ou primordiais dentro da escola do olho esquerdo de Horus. Embora não fossem da Terra, nos tempos antigos, eles estavam sempre aqui para ajudar-nos a desenvolver a nossa consciência. Eles nos amavam ardentemente e ainda amam. À medida que a nossa consciência se tornou cada vez mais tridimensional, acabamos não podendo vê-los mais, nem reagir aos seus ensinamentos. Somente agora, quando nos desenvolvemos, estamos começando a vê-los e a comunicarmos com eles outra vez. A ilustração tem a aparência de um integrante da raça Hathors, uma raça de seres quadridimensionais procedentes de Vênus. Vocês não os veem no mundo tridimensional de Vênus, mas se sintonizarem Vênus na 4ª dimensão,
especialmente nos harmônicos superiores, encontrarão uma vasta cultura lá. Eles têm a consciência mais inteligente deste sistema solar e funcionam como a sede ou escritório central de toda a vida sobre o nosso Sol. Se entrarem no nosso sistema solar vindo de fora, devem obter permissão de Vênus antes de continuar. Os Hathors são seres extremamente amorosos. O seu amor está no nível da consciência crística. Eles usam os sons vocais como meio de comunicação e de realizar ações no seu ambiente. Eles têm 3 orelhas impressionantes. Eles praticamente não conhecem as trevas entre si. Eles são simplesmente luz. São seres puros, amorosos. Os Hathors são muito parecidos com os golfinhos. Os golfinhos usam o sonar para fazer quase tudo, e os Hathors usam a voz para fazer praticamente tudo. Nós criamos máquinas para iluminar ou aquecer as nossas casas, mas os Hathors simplesmente usam o som da voz. Não restaram muitas dessas estátuas representando a face de Hathors porque os romanos pensaram que fossem algum tipo de espírito maligno e perpetuaram uma grande destruição dessas imagens. Essa escultura se encontra em Mênfis e é o topo de um pilar de 12 metros de altura, embora o nível do chão atual esteja um pouco acima do topo do pilar. O que vocês veem aqui foi escavado. Esse templo tinha acabado de ser descoberto em 1985, quando estive lá. Os Hathors têm cerca de 3 a 4,80 metros de altura, a mesma altura dos Néfilins, mencionados no capítulo 3. Durante muitos e muitos anos, eles ajudaram os povos da terra, quase sempre pelo seu amor e os seus incríveis conhecimentos sobre o som. Há uma iniciação no Egito em que se cria o som da Ankh. Essa é uma das iniciações da Grande Pirâmide. É um som contínuo, feito por um Hathor, sem interrupção, por um período entre meia hora e 1 hora. Ele é usado basicamente para curar o corpo ou restaurar o equilíbrio da natureza. É como quando produzimos o som Om e temos de respirar ao mesmo tempo. Os Hathors aprenderam a produzir um som sem interrupção, respirando pelo nariz, inspirando para dentro dos pulmões e expirando por meio da boca continuamente. A realização dessa cerimônia de iniciação ao som da Ankh era uma das muitas coisas que eles faziam para nós, para produzir o equilíbrio. Os Hathors estiveram aqui na Terra para ajudar a humanidade durante milhares de anos. Inspirar e expirar ao mesmo tempo e produzir um som contínuo sem interrupção não é algo desconhecido atualmente. Um aborígene tocando o didgeridoo usa a respiração circular. Ele pode produzir um tom sem interrupção por 1 hora, controlando o fluxo de ar que entra e sai do seu corpo. Na realidade, isso não é muito difícil de aprender. Dendera. A ilustração mostra Dendera, e este templo foi dedicado aos Hathors, os grandes mentores da raça humana. Haviam faces de Hathors em todas as colunas, mas alguém do passado tentou destruí-las. Há enormes pilares dentro deste templo que se estendem até a parte de trás. O templo é enorme, não dá para acreditar no tamanho deste lugar. Ele se estende para trás por alguns 400 metros. A propósito, ali está Katrina Raffel à frente. Há 2 lugares principais em Dendera que eu gostaria de mencionar. Dentro do templo se encontra a carta astrológica a que me referi algumas vezes. Aqui também se encontra um aposento sobre a qual eu raramente comentei porque não o vi pessoalmente. Se entrarem no templo e virarem à direita, embaixo do painel frontal no piso, encontrarão um aposento pequeno, a meu ver. Nesse aposento há uma coisa que é impossível segundo todos os padrões atuais. Há um entalhe da Terra, vista do espaço, nas proporções perfeitas, com um fio de extensão saindo da Terra e um moderno plugue elétrico na extremidade. Próximo a este plugue, há uma tomada de entrada na parede exatamente como temos hoje. O plugue não está ligado à entrada na parede. Como é possível?
Como os egípcios podiam saber que no futuro a terra seria eletrificada? Deixe-me contar-lhes a história e mostrar a fotografia que prometi em um capítulo anterior. Quando estive em Ábidos, no templo de Seti-1, um dos guardas que trabalhava comigo pediu-me para esperar até que todas as pessoas estivessem saído dessa área do templo. Então ele me disse para apontar a minha câmera e tirar uma fotografia de um determinado lugar de uma das vigas do teto. Estava escura e não pude realmente ver o que estava fotografando. Só depois que voltei para casa e revelei o filme foi que vi do que se tratava. Essa fotografia também era impossível por todas as ideias conhecidas do que significavam o passado, o presente e o futuro. Vejam a ilustração. Quando comentamos sobre as faixas de tempo esculpidas na página 58 do volume 1, tudo cerca de 4,5 metros do nível do chão era sobre o futuro. Essa fotografia mostra uma parte a cerca de 12 metros do nível do chão de encontro ao teto. O que é isso? É a imagem de um helicóptero de ataque com o que se parece com barris de petróleos empilhados embaixo e a metade de uma esfera com uma águia pousada em cima, encarando um tanque blindado. Parece haver dois outros tipos de aviões voltados para a mesma direção. Encarando esse inimigo está um tanque blindado. Quando mostrei essa fotografia pela primeira vez, em 1986, ela não fazia sentido, mas em 1991 havia um oficial militar reformado no meu curso que identificou o helicóptero como um modelo militar americano muito específico e disse que toda a série de hieróglifos se encaixava nos parâmetros de guerra chamado de Tempestade do Deserto. Essa foi a única guerra em que esse helicóptero e tanques estiveram presentes ao mesmo tempo. É difícil dizer que os egípcios não pudessem ver o futuro quando fizeram esses hieróglifos militares de anos antes de o helicóptero ter sido sequer inventado. Muitas pessoas e websites de todo o mundo viram essa fotografia desde que a tirei e ainda não há explicação. Essa fotografia mostra a parte superior de uma passagem para um aposento pequeno elevado na parte de trás do templo de Dendera. No centro do lintel superior de pedra encontra-se o símbolo de Marduk, o planeta dos Néfilins gigantes. Embaixo dele vemos um círculo com o olho esquerdo de Horus dentro, que está difícil de ver aqui. E à sua esquerda vê-se o hieróglifo de Tote, que está apontado para o círculo. Além desse portal e nas paredes do aposento, vê-se uma linda representação da história de Ísis e Osíris, que comentei no capítulo 5 do volume 1. Lamento que os funcionários não tenham me deixado tirar fotografias para mostrar para vocês. A história retratada na parede é a base da religião egípcia, em uma forma exatamente simplificada. Ela é contada da seguinte maneira. No próximo vídeo daremos continuidade com o tópico Uma Concepção Imaculada.